corrente elétrica gera eletromagnetismo, corrente elétrica gera campo magnético. Vimos duas situações nas aulas anteriores. Na aula anterior, campo magnético gerado por fio reto e longo, ótimo, e por espira, que nada mais é que uma circunferência feita de fio. Isso aqui é nas proximidades, aliás, é longe das extremidades do fio, né? A uma distância R do fio. Já essa forma é para calcular o campo magnético no centro da espira exclusivamente. A espira é essa que tem raio R. Mas se eu quiser gerar um campo magnético ainda maior, e se eu não consigo mais aumentar o I, porque eu já estou no limite, se eu aumentar o I muito mais vai derreter o meu fio, então eu vou ter que usar da minha criatividade para aumentar ainda mais o campo magnético. Eu posso pegar um material ferromagnético como ferro fundido, pegar então uma barrinha redondinha de ferro fundido, material ferromagnético, e aí eu posso pegar e passar por esse núcleo uma volta de fio, duas voltas de fio, 3, 4, N voltas de fio, o fio vai descer lá por trás. Então tu vê o que é um solenoide? É um conjunto de espiras. Dá a sensação, olhando dessa maneira, que se eu colocar duas espiras, vai dar o efeito de o dobro de uma espira. Se eu botar 1000 espiras, vai dar o efeito de 1000 espiras. Mas não é bem assim. Aqui eu tenho uma volta de fio, duas voltas de fio, N voltas de fio. Se nós quisermos calcular o campo magnético no interior do solenoide, a permeabilidade magnética do meio vai continuar influenciando. A corrente elétrica que percorre o fio vai continuar influenciando. E é aceitável que quanto mais voltas de fio, maior o efeito magnético. Então eu vou usar o N, que é o número de espiras. Porém, por incrível que pareça, o raio dessas espiras, o raio do solenoide não vai influenciar. Mas o tamanho, o comprimento do solenoide vai influenciar. Tu aceita que se esse comprimento for muito grande, quer dizer que as espiras estão afastadas umas das outras? E se esse tamanho L for pequenininho, quer dizer que as espiras estão mais amontoadas? Então tu aceita que quanto menor o L, mais concentrado está o campo magnético? Por isso que o comprimento é inversamente proporcional. E essa é a relação matemática que nos permite calcular o campo magnético no interior do solenoide. Ou seja, essa fórmula calcula o campo magnético lá dentro do solenoide. E aqui fora, professor? Esquece. Na faculdade a gente conversa. Se a corrente elétrica entrar por aqui, ó, tá vendo? Ela está subindo nesse fiozinho e descendo lá atrás. Está subindo nesse fiozinho e descendo lá atrás. Onde tu acha que seria o polo norte? Onde tu acha que seria o polo sul deste eletroímã? Pega esse fiozinho aqui com a mão direita, ó. Tem um fiozinho aqui tortinho abraçando o solenoide, né? Tá assim o fio. O fio tá assim, né? Abraçando o solenoide. Eu falei para que a corrente vem de baixo para cima. Se eu pegar nesse pedacinho de fio com a mão direita, com o dedão no sentido da corrente, tu enxerga que os dedos acompanhados do indicador apontam no interior da solenoide para a esquerda? E nós definimos que as linhas de campo emergem do polo e penetram no polo? Então tu vê, né? As linhas de campo seriam mais ou menos isso aqui nesse solenoide, ó. Emergindo do polo norte, lá por fora indo em direção ao polo sul, penetrando no polo sul e internamente indo do sul para o norte. Então o polo norte estaria à esquerda do solenoide e o polo sul estaria à direita. Então aqui seria o polo norte, aqui seria o polo sul. Aceitas que eu botando a corrente elétrica no sentido oposto, o polo magnético inverte? Tranquilo? Então tu vê, basta lembrar que as linhas de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul, e basta pegar no fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente, tu consegue determinar os polos de um eletroímã. Provavelmente todos vocês já viram esse eletroímã no filme, né? O filme norte-americano sempre tem um guindaste com eletroímã, o mocinho geralmente está preso dentro do carro, né? Aí o bandido está operando o eletroímã, não sei porquê. O bandido aperta um botão, faz corrente elétrica circular no solenoide. E aí o carro gruda.
Aí vai levando pro triturador, né? Aí desaperta o botão, a corrente elétrica para de passar, o eletroímã desaparece, o campo magnético some e o carro cai no triturador. Aí começa a matar o herói, né? Aí o herói sai, salva. O que importa é tu entender o funcionamento daquele guindaste. Aquele guindaste, ele é um eletroímã. Aperta o botão, passa a corrente elétrica, o ímã surge. Solta o botão, tira a corrente elétrica, o ímã desaparece. Quer fazer um em casa? Pega um prego lá na oficina do teu pai, pega um prego grandão, pega um prego, desmonta o carrinho mais velho do teu irmão mais novo, pega os fiozinhos que tem lá dentro, pega os fiozinhos e enrola. 1, 2, 3, 4, 5, várias voltinhas, quanto mais melhor. Aí pega uma das pilhas do carrinho e conecta no fiozinho. Se tu tiver algum material de ferro, quando tu fizer isso, tu vai ver que o ímã, o eletroímã vai estar funcionando. O teu prego com fio enrolado vai funcionar como um solenoide e vai gerar campo magnético. Tirou a pilha, acaba o efeito magnético, a coisa cai do teu eletroímã. Então dá para fazer em casa, né? Não dá para acreditar que é uma coisa tão idiota para fazer um eletroímã, né? Pega enrola o fio, bota na tomada. Não vai botar na tomada da tua casa, tá? Fica perigoso, certo? Se tu quiser colocar uma lâmpadazinha, já que tu desmontou o carrinho do guri, né? Então tu pode botar uma lâmpadazinha ali. Aí quando a lâmpada acender, o teu eletroímã está funcionando. Quando a lâmpada apagar, o eletroímã está desligado. Se tu desmontou o carrinho do guri, né? Bota uma chavezinha aqui, pega o botãozinho do carrinho e bota ali. Aí aperta o botãozinho, clique, ímã. Tirou, né? Não tem ímã? Não tem. Bem simples, dá para fazer altas feirinhas de ciência com essa brincadeira aí, né? Legal, corrente elétrica gera campo magnético. No ensino médio só vão nos cobrar 3 formas de calcular campo magnético: fio reto e longo, espira, solenoide. Solenoide não tem como tu errar porque tem o N e tem o L, que as outras formas não tem. E a piadinha do espira, para tirar o pi, né? Fica legal para tu conseguir detectar qual forma tu vai usar. Primeiro eu vou fazer um exemplo bobo de cada aqui, e depois eu vou fazer um exemplo já de nível médio, que é um exemplo já mais legal que vai aparecer. Desculpa a demora, professor. Professor, naquele solenoide, falou que tem o ferro, no caso, né? Daí se fosse uma substância que não é magnética, seria o contrário. Legal, assim, se eu colocar um material que não é ferromagnético, que é paramagnético ou diamagnético, no interior do solenoide o campo magnético vai ficar menos intenso, certo? Só que tem um detalhe. No vestibular eles nos pedem para calcular o campo magnético gerado pelo solenoide, mas geralmente eles não citam que é lá no centro do solenoide. Eu cito isso para caso o vestibular nos questionar, a gente ter argumento. Não sei calcular o campo magnético aqui, a uma distância do solenoide, tem que ser lá no interior. Como o material ferromagnético permite que o campo magnético se estabeleça no seu interior, o campo magnético ali no centro vai ser praticamente igual ao campo magnético nos polos, já que eu tenho um material ferromagnético de grande permeabilidade magnética. Mas na prática, quando o vestibular nos pede para calcular, ele fornece o μ0 do vácuo. Então seria o equivalente a minha espira estar no ar, né? A minha espira está no ar. Certo? Então tu vê, teoricamente essa fórmula, já que eu vou usar a permeabilidade magnética do vácuo ou do ar, é como se a espira fosse, é como se o solenoide fosse um monte de espira no ar. E aí eu estou calculando lá no centro. O fato de o ferro estar ali não vai aumentar o campo magnético gerado, mas vai permitir que o campo magnético se espalhe pelo interior do material, fazendo com que o campo magnético no polo fique quase tão intenso como no centro do solenoide, certo? Então bacana a tua colocação. Pode aparecer, tá? A gente dá a permeabilidade magnética do ferro fundido e pedir para tu calcular ali no interior, mas é muito, muito raro. Tu vê então, né, a diferença entre a gente ir para o ensino médio só saber a casquinha do fenômeno e lá na faculdade, que aí tem um monte de outros detalhes bem mais interessantes. Certo? Bacana a tua pergunta. Então tu não precisa te preocupar com o material que vai estar ali no meio. Certo? Mas se eles te perguntarem, eu boto ferro e boto alumínio. Fiz um solenoide com núcleo de ferro e fiz um solenoide com núcleo de alumínio. Quem é que vai gerar o maior campo magnético nos polos? O cara que foi feito com núcleo de ferro, porque o ferro é ferromagnético e o alumínio é paramagnético. Certo? Show, ótima pergunta. Vamos fazer uns exemplozinhos rápidos aí, ó. Vamos primeiro fazer uma situação realista. O B, alguém sabe por que é B? No campo magnético? Lembra do nome da lei que deu origem
ao campo magnético Biot-Savart, é em homenagem ao Biot, certo? Daí vem o B, né? Porque as outras geralmente faz algum sentido, né? O B geralmente a gente nem cita por que é B. B de Biot-Savart. Exemplo, fio reto e longo. Fio reto e longo. Gente, ó, esse fio aqui nem está muito reto, tá? Mas se eu fosse calcular o campo magnético aqui próximo dele, eu já estou bem distante das extremidades que fazem curva, ó. Então seria relativamente honesta a fórmula. Então fio reto e longo era pensar, tem que ser infinito o fio. Não, não. Se eu não estiver próximo das beiradas, se eu estiver por aqui assim, sem calcular o campo magnético nessa região, não tem problema nenhum usar a fórmula. Deixa eu ver a que distância eu estou do fio. Eu estou a vamos aumentar aqui para não ter problema, meio metro. Eu estou a meio metro do fio, quero saber qual é o campo magnético que vai me atingir. Só que esse equipamento ele consome pouquíssima energia. Eu queria botar equipamento que consuma mais energia. Um chuveiro elétrico, né, um bom chuveiro elétrico pode aí consumir seus 30 amperes com tranquilidade. Cara, é uma corrente elétrica grande para casa já. Para a casa da gente é uma corrente elétrica bem razoável. 30 amperes. Para onde aponta o vetor campo magnético no ponto G? Para onde aponta e qual é o módulo do vetor campo magnético no ponto G? Lembrando que a permeabilidade magnética do ar, que é praticamente igual a do vácuo, é 4π vezes 10 na menos 7. Tesla metro por ampere. Pô, cara, não tem nem o que ver, meu. É só jogar na fórmula e depois aplicar a regra da mão direita. O μ0 é a permeabilidade magnética, a corrente elétrica que percorre o fio é 30, 2π e o raio da linha de campo onde eu estou é 0,5, que é a distância até o fio. Corta os π fora, 2 vezes 0,5 é 1, 4 vezes 30, 120, vezes 10 na menos 7, Tesla. Para ficar em notação científica, 1.2 vezes 10 na menos 5, Tesla. 1.2 vezes 10 na menos 5 Tesla. Olha, já vai dar para dar uma perturbadinha na bússola. O campo magnético gerado pela Terra é em torno de 10 na menos 4 Tesla. Como aquele ali está próximo, né, deu 0,12 vezes 10 na menos 4, então a bússola já dá uma entortadinha ali nas proximidades daquele fio. Ah, tem um detalhe, né, cara? Na tua casa a corrente elétrica não é contínua, ela é alternativa. Ah, então tu vê o campo magnético fica mudando de posição toda hora, a tua bússola teria que ser muito sensível e ela ficaria tremendo nas proximidades do fio. Então, para que tu veja uma bússola defletir nas proximidades de um fio e se manter defletida, parada, só se a corrente fosse contínua. Então, por exemplo, pede pro teu pai ligar o carro e na hora que ele estiver ligando o carro, tu vai nos fios próximos da bateria e bota uma bússola, não encosta. Tu vai perceber que naquele momento a bússola sofre uma deflexão. Legal. Para onde aponta o vetor campo magnético no ponto G? Para baixo? Vertical para baixo? Posso? Entrando, né? Entrando. Seria vertical para baixo aqui na frente do fio. Mas o fio está no plano do quadro, né? Então esse ponto está bem abaixo do fio. E como as linhas de campo são circulares, tem que estar penetrando. Nós representaríamos como uma bolinha e um xizinho. E o campo magnético, o B de Biot, ali representando. Então eu mostrei o módulo do vetor campo magnético, para ficar bem bonito eu poderia botar a setinha e as barrinhas, é o módulo, e representei a direção e o sentido. Por ter a bolinha, é perpendicular a direção ao plano do quadro, e por ter o xizinho entrando no plano do quadro. Te falei alguma decoreba para tu entender o xizinho e o pontinho? Se tu for ver uma flecha, né? Imagina uma flecha. A flecha tem aquela região pontiaguda e aqui geralmente ela tem aquelas peninhas, né? Concorda comigo? Certo? Se tu vê uma flecha vindo pro teu olho, tu vê uma pontinha, né? Beleza? Mas se tu estiver vendo uma flecha saindo de ti, tu vai ver a bundinha dela, que tem aqueles pedacinhos que formam a cruzinha. Pode ser? Certo? Então, como tem o xizinho, é a bundinha da flechinha, está entrando no plano do quadro, certo? Se eu fosse representar o campo magnético ali em cima, seria uma bolinha com um pontinho, porque a flechinha está vindo para ti, certo?
Então comparar uma flechinha é uma boa maneira de decorar o pontinho e o xizinho, né? Essas decorebinhas que acabam ajudando às vezes. Cara, como foi simples. Agora, no segundo momento, eu quero pegar um fio e quero enrolar em torno de um ponto. Enrolei um fio em torno de um ponto. Eu fiz uma espira. Essa espira, eu vou fazer ela com um raio de π centímetros. O raio da espira tem π centímetros. Essa espira é percorrida por uma corrente de 10 amperes. Sabendo que ela está imersa no ar e sabendo que a permeabilidade magnética do ar é similar à permeabilidade magnética do vácuo, como ficaria o resultado? Qual é o campo magnético no interior da espira? Módulo, direção e sentido. Para calcular o módulo, basta substituir os dados na fórmula. Quero ver se tu está ligado, meu querido? μ0i sobre 2r. Não tem π por ser uma espira. O μ0 está decorado. 4π vezes 10 na menos 7. O i, 10 amperes. Não podia ser mais fácil. Dividido por 2 vezes o r. Quanto? Na. Isso é π vezes 10 na menos 2 metros, concordam? Sistema internacional, né, gente? Centímetro, da onde botar centímetro ali? Não pode? Então tinha que passar para metro, colocando 10 na menos 2. Tu vê, às vezes é uma coisinha boba que tira a gente da jogada. Esse é o risco do vestibular, tem que estar extremamente concentrado e calmo, que é difícil, né? Corta os π fora, tu vê, né? O cara às vezes é aqui, olha, o cara botou π centímetros, o cara é do bem. O cara queria facilitar a nossa vida. B igual, vai acontecer, tá no vestibular esse tipo de coisa. 4 dividido para 2, 2. 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. 10 vezes 10 na 2, 10 na 3. 10 na menos 7 com 10 na 3, 10 na menos 4 Tesla. Show! Aponta para onde? Esse é o módulo do vetor. Qual é a direção? Qual é a direção desse vetor? Como é que eu faria uma direção dessa aqui? Como é que eu escreveria sobre isso? Direção é uma linha, né? Uma linha imaginária, ela é infinita, ela não tem lado uma linha. Então, direção perpendicular ao plano do quadro, no meu caso, do papel no teu, né? Do quadro. Sentido. Aí sim, entrando no plano do quadro. Entrando, deixa eu ver. Sim, entrando. Entrando no plano do quadro. Cara, como é mais gostoso fazer a setinha do que escrever isso aí tudo, né? Muito melhor tu simplesmente usar o padrão internacional, fazer a bolinha, só com isso tu já sabe que o vetor ou está entrando ou está saindo do plano do quadro. E como nós usamos a regra da mão direita, vimos que está entrando, nós vamos ver a bundinha da flechinha. Para falar que isso aqui é um campo magnético, represente com o B, em homenagem ao Biot. Você me pedindo uma dissertativa, eu posso só ver, né? Sim, sim. Se a questão é discursiva, tu tem o direito de escrever verbalmente os raciocínios todos, certo? Sem problema algum. Sem problema algum. Então seria absolutamente aceitável a descrição do vetor, certo? Na dúvida faz dos dois jeitos para ficar bem ninja, né? Exemplifiquei um fio reto e longo, exemplifiquei uma espira, falta fazer o quê? Falta fazer um solenoide. Então assim, vamos pegar um material ferromagnético, mas vamos avacalhar dessa vez. Eu quero um super, ultra, mega, power plus imã. Meu Deus, eu vou... Enrola forte, enrola firme. Mais uma, outra. 1000 voltas de fio. 1000 voltas de fio. Vamos avacalhar. Eu quero passar muita corrente elétrica ali, 100 amperes. Porra, vai ter que ser um fio razoável para não derreter. Qual seria o campo magnético no interior desse solenoide numa situação como essa? Vamos ver
se vai dar para desmanchar os átomos do teu corpo. Fórmula do solenoide ninguém confunde, porque é bem distinto dos outros. 4π vezes 10 na menos 7. Corrente elétrica 100. Número de voltas do fio 1000. Só que eu não falei esse tamanho aqui. Vai ter que ser um tamanho pequeno para estar bem concentrado, né? Só que esse fio aí é meio grosso, cara. Então eu não posso colocar um tamanho minúsculo. Eu tenho de 1000 voltas de fio, fio um pouco grosso para poder suportar 100 amperes. Olha, cara, o máximo que eu vou conseguir ali, de repente, uns 40 centímetros. Se eu me esforçar, usar um fio de boa qualidade, não tão grosso, daria para fazer uns 40 centímetros de repente. 40 centímetros eu vou colocar 0,4 metros, concorda comigo? 4 dividido por 0,4 vai dar 10. Campo magnético no interior do solenoide. Π vezes 3, 4, 5, 6. 10 na menos 7 vezes 10 na 6. 10 na menos 1. Campo magnético aproximadamente 0,314 Tesla. Cara, eu disse que o campo magnético da Terra é da ordem de 10 na menos 4, né? Certo? O campo magnético da Terra 10 na menos 4 Tesla. Caramba, esse campo magnético aí já é bem mais intenso que o gerado pela Terra. Não vai arrancar os teus átomos, mas é um puta do campo magnético. Já daria para dizer que é quase um equipamento de ressonância magnética. Certo? Então, bizarro. Já ficou fortinho esse campo magnético. Cara, para melhorar, para fazer exemplo melhor, fiz o exemplo 1, fio reto e longo. Exemplo 2, expira. Exemplo 3, solenoide. Para ficar mais divertido, só se eu colocar uma coisa próxima da outra e pedir o campo magnético resultante. É isso que nós vamos fazer agora. Não vamos fazer o mais chato ainda, vamos fazer ainda o médio. Olha que interessante aqui, ó. Vou pegar aquela situação lá, vou pegar o nosso fio, e para economizar o nosso tempo, já que tem muita coisa para fazer, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o fio do exemplo 1, percorrido por uma corrente elétrica de 30 amperes, vou colocar nessa região uma espira com raio de π centímetros. Só que eu vou colocar ela aqui embaixo de tal forma que o centro dessa espira fique a uma distância de meio metro do fio. Espira essa que eu já comentei contigo. O raio dessa espira é π centímetros. Só para ficar divertido, eu vou fazer a corrente elétrica na espira e no sentido oposto do que era. Então a corrente elétrica na espira continua 10 amperes, só que agora no sentido oposto do que era. A minha pergunta é, vamos chamar de ponto X o centro da espira. Qual é o campo magnético resultante no ponto X? Qual é o campo magnético resultante no ponto X? O que vocês têm para me dizer aí? Como? Primeiro eu faria separado. Primeiro eu calculo o campo magnético gerado pelo fio reto. Vai dar quanto se eu jogar os dados ali? O B do fio. Não mudou nada, né? Continua a mesma conta, não continua? Ficaria então 1,2 vezes 10 na menos 5 Tesla. Apontando para onde esse vetor? Apontando para onde esse vetor aqui no centro da espira? Entrando, né? Porque o fio gera um campo magnético entrando, né? Então esse campo magnético aqui está penetrando no centro da espira, bolinha com um xizinho. Aí depois eu calculo separadamente o da espira. Quanto vai dar o campo magnético da espira? Não mudou nada, né? A corrente é a mesma, o raio é o mesmo, não muda nada. 2 vezes 10 na menos 4 Tesla. E para onde apontaria o campo magnético no interior da espira gerado pela própria espira? Deixa eu ver. Pega no fio com a mão direita, o dedão no sentido da corrente. Ah, realmente está apontando para vocês, né?
o campo magnético da espira é uma bolinha com um pontinho. Se um campo magnético aponta para dentro do quadro e o outro para fora do quadro, como é que eu vou operar esses vetores? Diminuindo, né? Então o campo magnético resultante nesse caso, o campo magnético resultante no ponto X, é o campo magnético gerado pela espira, subtraído do campo magnético gerado pelo fio. O da espira foi 2 vezes 10 na menos 4. E o do fio, vou botar a vírgula para a esquerda, vai ficar 0,12 vezes 10 na menos 4. O campo magnético resultante no ponto X tem módulo de 1,88 vezes 10 na menos 4 Tesla, que aponta para onde? Saindo, né? Porque o da espira, que era saindo, era mais forte do que o do fio, que era entrando. Certo? Cara, para ficar mais legal que isso, só se os vetores de campo magnético fossem perpendiculares. Aí nós faríamos o Pitágoras para achar o resultante. Se a questão for filha da... Aí os vetores são oblíquos. Aí tu usa a lei dos cossenos para calcular o resultante. É o pior que poderia parecer. Mas o mais clássico é os vetores ou estarem na mesma direção em sentidos opostos, ou no mesmo sentido, para tu somar ou subtrair, ou os vetores estarem perpendiculares para tu fazer um Pitágoras entre eles. Para estar perpendicular, o que eu deveria fazer com a espira? Colocar ela assim, né? Concorda comigo? Se eu colocar ela assim, aí o campo magnético dela vai apontar para cima ou para baixo e vai ficar perpendicular ao campo magnético gerado pelo fio, perpendicular ao quadro, certo? Aí nós finalizaríamos com Pitágoras. Então, legal, 4 exemplos clássicos de eletromagnetismo. Fio reto e longo, espira, solenoide e quando tem um desses elementos, 2 desses elementos juntos, para que tu tenha a visualização espacial dos vetores. Então já ficou bem mais divertido, já ficou bem mais legal. Cara, depois dessa história aí de calcular campo magnético gerado por corrente elétrica, fio reto, espira e solenoide, o natural é a gente investigar as forças eletromagnéticas. Do que depende, para onde aponta uma força eletromagnética? Vamos dar uma olhada nisso.